Estamos começando a live. Eu sou a Alessandra Sade, hoje a gente vai falar de neuroliderança. Boa noite! Yeah! Que bom que vocês estão aí, gente. Que bom, boa noite, vamos chegando. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem já está aí. Boa noite, vocês são muito bem-vindos. Viram, gente? Boa noite. Eu quero começar agradecendo ao convite do IBN Brasil. Agradecendo em especial ao Cauê e ao Ferris pela hospitalidade, pelos convites todos. Muito obrigada. Um beijo no coração. Tá? Deixa eu ver quem mais está chegando. Nossa, quanta gente, que delícia. Um beijo. Obrigada, Leandro. Obrigada, gente. Olha só. Hoje o tema, então, não é liderança tóxica, tá, gente? Então todo mundo fala assim, vai falar de liderança tóxica de novo? Não, hoje eu não vou falar de liderança tóxica. Vocês estão me ouvindo bem? Faz assim, ó. Se estão me ouvindo bem, faz assim. Tá me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Coração, coração, gente, eu quero ver coraçãozinho. Chama os amigos para participar também. Hoje o conteúdo tá legal. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não fizeram assim, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo? Então tá bom. E como eu tenho muita coisa para falar para vocês, eu fiz até um esquema assim com o meu computador aqui na frente para fazer uma cola, né? E quem me conhece já sabe que eu falo rápido. Obrigada, gente. Valeu, obrigada. Eu falo rapidão, né? Então vamos ver se em uma hora aí a gente consegue falar bastante coisa para vocês, né? Então, gente, a neuroliderança, quem criou o termo neuroliderança, na verdade, foi um cara chamado David Rock. Ele é americano e ele definiu neuroliderança como a ciência que estuda a arte de liderar. Por quê? Porque ele diz que, primeiro, liderar é uma arte, né? E é verdade. Mas ele trouxe isso para o campo da ciência, ele trouxe isso para a área de neurociência. Então, quem criou esse conceito foi o David Rock. Então, para a gente começar a falar de neuroliderança, é interessante saber quem foi o criador da neuroliderança e quem foi que trouxe esse conceito para o mundo. Então, foi ele, tá? Foi o David Rock. Aí, quando a gente começa a falar de neuroliderança, a gente precisa entender algumas coisas. O que a neuroliderança faz? Ela explora melhor, né, a tomada de decisão dos líderes, ela analisa os comportamentos das pessoas, né? Mas ela principalmente, ela faz o quê? Ela deixa de lado, gente, os aspectos puramente emocionais da gestão de pessoas. O que eu quero dizer com isso? Ela traz um equilíbrio maior entre emoção e razão. Por quê? Porque a gente está numa era onde a gente fala bastante de inteligência emocional. E inteligência emocional é muito importante, muito, muito importante. Porém, a neuroliderança, ela não é sinônimo de inteligência emocional, quero deixar claro isso para vocês. Embora a gente não esteja mais falando de cérebro triuno, já seja um conceito em desuso, mas quando a gente pensa na triunidade do cérebro, a gente pensa em neuroliderança como o equilíbrio entre a triunidade do cérebro, tá? Então, quando a gente fala em equilíbrio da triunidade do cérebro, a gente não pode dizer que a neuroliderança é só a inteligência emocional, porque se a gente define neuroliderança como inteligência emocional, a gente está vendo só o sistema límbico. E tem mais duas partes aí, a gente tem uma triunidade, ainda que a gente já tenha visto que o cérebro é muito mais do que a triunidade do cérebro, mas a gente tem 200 outras partes do cérebro, então quer dizer, tem que ter um equilíbrio. E a neuroliderança traz a proposta deste equilíbrio, ou seja, a parte estratégica do cérebro para o córtex, tá? E a gente tem ainda a parte dos processos, que é quando a gente entra lá no pilotão automático, faz atividades que não exigem, que não requerem que a gente tenha muita linha de raciocínio, que vai lá para o nosso sistema ex-reptiliano, vamos falar assim, ex-reptiliano, tá? Ok? Então, vamos entender assim algumas diferenças da liderança tradicional para neuroliderança, porque as pessoas falam assim, neuroliderança, mas qual que é a diferença da liderança tradicional para neuroliderança? Um beijo para vocês que estão assinando para mim, tá, gente? Tô feliz que vocês estão aqui comigo. Então vamos lá. Quais são as principais diferenças entre a neuroliderança e a liderança tradicional? Então a liderança tradicional, ela trazia aquele conceito assim que falava pra gente, as pessoas são o ativo mais importante da empresa. Quantas vezes você ouviu falar isso, né? Ale, mas a gente escuta falar isso ainda, que as pessoas são o ativo mais importante da empresa. Pois é, isso na liderança tradicional. Na neuroliderança, a gente já derruba esse conceito. A gente fala assim, as pessoas não são o ativo mais importante da empresa. Aí você vira para mim e fala assim,
Então, quem é o ativo mais... Se não são as pessoas, quem é o ativo mais importante, né? As pessoas certas é que são. Tá? Então, veja que a neuroliderança, ela complementa o que a liderança tradicional deixa, né? Por quê? Porque a liderança tradicional, por que eu fui estudar neuroliderança? Só para vocês entenderem. Porque a liderança tradicional já não me trazia mais respostas novas para problemas antigos. Então, quer dizer, ela ia até um ponto. Dali para frente, ela já não resolvia mais. Então, é o que eu estou falando para vocês. Então, veja só, a liderança tradicional diz, as pessoas são o ativo mais importante da empresa. E a neuroliderança diz assim, as pessoas não são o ativo mais importante da tua empresa, as pessoas certas é que são. Porque não adianta você inflar a tua empresa com um monte de gente, que não serve para nada. Então, quer dizer, você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Outra diferença importante que a liderança tradicional traz. A liderança tradicional diz assim, são as pessoas que respondem pelos números da empresa. Quantas vezes você escuta falar isso? Escuta falar isso, né? E a neuroliderança já desmistifica isso. Ela fala assim, menos números de pessoas e mais pessoas que tragam números. Então, veja, a coisa começa a ficar um pouco diferente se a gente para pensar em neuroliderança. Então, a neuroliderança, ela fala assim, nós precisamos de pessoas com mais qualidade e que façam a diferença. Então, isso envolve o quê? Líderes mais preparados e que entendam um pouco mais da biologia humana. Isso é extremamente necessário. Por quê? Porque não adianta a gente só ter um cargo de liderança e não entender o que significa isso. Eu me lembro quando eu era líder, vou dar só um exemplo prático aqui para vocês. Eu me lembro quando eu era líder e eu tinha uma raiva de uma... Tinha uma liderada minha. Era bem engraçado, porque ela sempre, ela só acordava assim, ela chegava, ela era muito mal-humorada. E depois das 10 da manhã, ela mudava completamente o humor dela, mudava completamente, assim, da água para o vinho. E depois de uns 3 anos, aquilo me encheu o saco. Eu cheguei para ela e falei assim, ó, vamos resolver esse negócio de uma vez por todas. Falei para ela, eu sempre fui meio assim. Aí eu falei assim, me explique, né, o que acontece com você? Você é bipolar? Você é de lua? O que acontece? Aí ela falou assim, não acontece nada. Eu simplesmente só acordo depois das 10, é simples assim. Eu fiquei vermelha de raiva, assim, né? Porque na época eu nunca tinha estudado neuroliderança. Aí eu fiquei vermelha de raiva, fui para minha mesa, minha cadeira e pensei assim, se eu que sou líder tenho que acordar às 6 da manhã, ela tem que acordar também às 6 da manhã. O que tá pensando? Você só acorda às 10. O que tá pensando? O que tá pensando? Tem que acordar às 6 também. Se eu que sou chefe tenho que acordar, vai ter que acordar na hora que você... Vai ter que acordar na hora que eu quero que ela acorde. Aí o que eu fazia? Eu pegava e marcava reunião, aquelas reuniões que ela tinha que participar, eu sempre marcava antes das 10. Olha que ridículo, né? Hoje eu olho para trás e acho ridículo. Eu marcava sempre antes das 10. Só que ela não participava, ela ficava no maior mau humor, ela só dava ideia ridícula, tipo, era ridículo, né? Aí depois que eu comecei a estudar neuroliderança, foi que eu entendi que o que eu precisava fazer era o contrário, né? Aí eu comecei a marcar reuniões com ela depois, nas reuniões que ela precisava estar presente, depois das 10 da manhã. E o resultado mudou da água para o vinho. Aí alguém chegou para mim, alguém de outro cargo de liderança, chegou para mim e falou assim, então quer dizer que agora você virou refém dos horários que as pessoas da tua equipe acordam? Eu olhei para ela e falei assim, não, agora sabe o quê? Eu virei refém dos resultados que eu tenho que apresentar. Falei assim, e eu comecei a entender o que significava os cronotipos, né? Que o professor Pedro Camargo fala tanto dos cronotipos, não é verdade? Então é o seguinte, ela não funcionava mesmo, é isso aí, Tereza, ela não funcionava, e a partir do momento que eu comecei a explorá-la, no momento em que ela funcionava, isso já é um indício, já é um começo de neuroliderança, é a gente entender um pouco mais de biologia humana. Por exemplo, quem tem insônia não produz direito de manhã, e se você não entender o que acontece com as pessoas da tua equipe, você nunca vai poder cobrar resultado. Por quê? Porque você vai estar cobrando simplesmente no escuro. Você não vai estar entendendo ou porque as pessoas estão produzindo mais ou porque as pessoas estão produzindo menos. A gente pega a régua e coloca igual para todo mundo e a gente esquece o seguinte, as pessoas não são iguais. E elas não podem ser tratadas
da mesma forma. Veja, quando eu falo que as pessoas têm que ser tratadas de formas diferentes, eu não estou dizendo que a gente tem que dar privilégios. Vamos deixar só claro isso, tá? As pessoas têm que ser tratadas de formas diferentes, porém sem privilégios. Então é isso, a gente tem que entender o que acontece com cada organismo vivo. Então se a gente pensar que os processos estão lá no reptiliano, que as relações interpessoais estão no sistema límbico, que é a parte da inteligência emocional, e que a estratégia está lá no córtex, que é onde a gente precisa ter uma linha de raciocínio, e pensar que a neuroliderança é o equilíbrio entre essas três partes, então o que acontece? A gente começa então a entender quais são os princípios da neuroliderança e a gente começa a entender como é que vai aplicar esse negócio. Porque enquanto você não entende o que significa, enquanto você não entende o conceito, você não consegue aplicar. Tá? Então a gente vai falar um pouco, agora que você já entendeu o conceito, espero que você tenha entendido o conceito. Ó, a Suzane falando que ela tem insônia, né? E o líder dela mandou ela deixar os problemas de saúde fora da empresa. Mas não é assim hoje, né? Veja, a gente é uma coisa só. Se fosse lá na década de 90, você conseguia dizer, quando eu saio da empresa eu sou uma coisa, quando eu saio da empresa eu sou outra. Mas hoje, não tem mais como a gente não levar trabalho da empresa para casa e problema de casa para empresa, que vamos dizer agora que a gente está fazendo home office, pior ainda, né? Então, quer dizer, não tem mais como. É claro que o problema está no líder, com certeza, Gi, o problema está no líder. Por quê? Porque ele está fazendo, veja, nem é por mal, tá? Mas ele está fazendo uma liderança tradicional. E hoje a gente ainda tem a maior parte dos líderes com aquele pensamento da liderança tradicional. A neuroliderança, ela ainda vai demorar um pouco, gente, para entrar no Brasil com, digamos assim, de forma massiva. Ela vai demorar um pouco. Tanto é que quando eu fui estudar a neuroliderança, que eu fui escrever o livro, o Liderança Tóxica, e eu comecei a procurar bibliografia, inclusive no Brasil não tinha. Meu livro acabou sendo o primeiro de neuroliderança no Brasil, então não tinha, tá, gente? Não tinha, tá? Não tinha. Tinha só o David Rock, tinha pouca coisa de neuroliderança. O que tinha era americano. Então, assim, ainda vai demorar. É um longo processo, tá? Mas eu espero que aconteça. Eu tô esperando. Por isso que a gente faz essas lives, por isso que a gente tá fazendo cursos. Em breve estarei aí no IBN, tá, gente? Em breve estaremos aí. Filosofia reversa? Talvez sim, tá? Talvez sim, porque aqui, ó, Recosta, né? Tá falando, quem entende de fisiologia humana simplesmente se destaca, porque traz resultados exponenciais, com certeza absoluta, né? Ainda temos, sim, muitos rastros de autoritarismo. Em qual setor um neurolíder atua? Como se tornar um? Augusto, em todos os setores. Aonde tiver um líder, você pode ter um neurolíder. Basta que a pessoa entenda um pouco de neuroliderança. O neurolíder ele pode atuar em qualquer lugar onde tem um líder, porque qualquer líder pode se tornar um neurolíder. Tá? Como se tornar um neurolíder? Essa é a tua pergunta, né? Como se tornar um neurolíder? Estudando neuroliderança, só isso, tá? Só basta você estudar a neuroliderança e começar a colocar em prática as coisas que você estuda, só isso. Parece complicado, mas não é, tá, gente? Não é tão simples quanto a gente imagina, mas não é tão complicado quanto parece, tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu traduzir. É perfeitamente possível, tá, gente? É perfeitamente possível. Então, quando a gente começa a falar de neuroliderança, coração, isso, bota coração. Então, assim, vamos falar de neuromotivação, tá? Que foi realmente o que eu trouxe para hoje dentro de neuroliderança. Vamos falar do aspecto da neuromotivação. Por quê? Porque as pessoas, a gente faz tanta coisa para motivar as pessoas e de repente a gente fala assim, ação motivacional dura 2, 3 dias, daqui a pouco cai. O que acontece? Por que isso acontece dentro das empresas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um cara. Eu não sou nem gaúcha nem portuguesa, todo mundo me pergunta isso, tá? Eu sou curitibana, tá, gente? Eu falo de Curitiba. Às vezes me perguntam, sabe, fazendo só um parênteses aqui, às vezes me perguntam se eu sou de Pato Branco, né? Mas eu também não sou de Pato Branco, tá, gente? Eu sou curitibana, eu tenho esse sotaque estranho, mas eu sou curitibana mesmo, tá? Então, pronto, já saciei a curiosidade. Neuromarketing, que estou pensando agora, não entendi a tua pergunta, tá? Mas vamos em frente, se explique melhor que eu respondo. Então, olha só, paranaense como eu. Cris, é verdade, Cris, né? Um beijo pra você. Então, gente, vamos pensar neuromotivação. O que acontece? Por que a motivação tradicional
já dá sinais de cansaço. Por que a motivação tradicional já dá sinais de debilidade? Por quê? Porque a gente não pensa, é um erro muito grande de contratação. Eu tive a sorte, vamos falar assim, de conhecer um cara há muitos anos atrás, obrigada, há muitos anos atrás, que se chamava Marcus Buckingham. Ele era presidente do Instituto Gallup na época, agora ele não é mais. E ele escreveu um livro que se chama Descobrindo Seus Pontos Fortes, Descubra Seus Pontos Fortes. Hoje o livro não é mais da autoria dele, porque o livro incorpora o Instituto Gallup, então vocês vão achar um livro, mas não é mais da autoria dele. Inclusive, mês que vem eu vou fazer outro curso com ele, porque ele é um cara, ele é muito bom. E um dos conceitos que ele traz é o seguinte, você imagine agora, ele fala assim, que se você quiser que as pessoas cresçam, você tem que apostar no quê? Você tem que apostar no ponto forte das pessoas e não no ponto fraco. Agora imagine o seguinte, imagine que você tem duas crianças, vamos lá. Agora acompanha a linha de raciocínio, tá? Acompanha a linha de raciocínio, porque senão você vai se perder. Nós temos duas crianças agora, uma em cada mão minha. Aqui nessa mão, a gente tem o Guga do tênis, só que agora ele é pequenininho, ele tem 4 anos. E nessa mão a gente tem um Zezinho qualquer, tá? O Guga do tênis, o Zezinho qualquer. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Presta atenção, tá? O Guga do tênis, o Zezinho. Os dois são crianças agora, os dois têm 4 aninhos. Aí, um dia, os pais do Guga chegam em casa e ele tá lá assistindo TV, tá vendo um campeonato que se chama Roland Garros, né? Aí ele olha pro pai, olha pra mãe e fala assim, eu quero isso, eu quero fazer isso. Começa a encher o saco do pai e da mãe. Aí a mãe olha pro pai e fala assim, vamos matricular o guri na escolinha de tênis, vai que vira um campeão. Aí o pai fala, não vamos pensar nisso, mas vamos pensar assim que pode dar disciplina pro guri. É verdade, vamos matricular. Aí o pai e a mãe do Zezinho, por sua vez, vão andar com o menino no bairro, aí passam por uma quadra de tênis, tem alguém lá jogando tênis, aí o Zezinho olha e fala assim, se encanta com o negócio, olha e fala assim, meu Deus, é isso que eu quero esse negócio. Começa a encher o saco do pai e da mãe, aí a mãe olha pro pai e fala, vamos matricular o Zezinho na escola de tênis, vai que vira um campeão. Daí o pai fala assim, não vamos esperar isso do guri, mas vai que dá disciplina pro guri, é isso mesmo. Aí os dois matriculam, Zezinho e Guga se conhecem na escolinha de tênis, escolinha de campeões. Os dois começam a treinar 4 horas por dia, escolinha de campeão. Começam a treinar 4 horas por dia e o que acontece? Automaticamente, desculpa, até cuspi, ainda bem que a gente tá na tela, né? Automaticamente, o que acontece? Os dois começam a treinar 4 horas por dia, o Guga começa a andar mais rápido que o Zezinho. Mas o Zezinho tá aqui, firme, forte, na paixão, na perseverança, vai andando também, mas o Guga vai andando mais rápido. O Guga vai andando mais rápido que o Zezinho. Por quê? Porque o Guga tem uma coisa que o Zezinho não tem. O Guga tem uma coisinha que se chama mais talento. O Guga tem talento, o Zezinho não tem, mas o Zezinho tem paixão, perseverança, força de vontade, tudo que você possa imaginar. Mas o Guga vai andando mais rápido. Dali a pouco, o Guga olha, começa a ganhar tudo quanto é campeonatinho. Começa a ganhar todos os campeonatinhos. Aí ele olha para trás, vê os menininhos da idade dele e fala assim, mas por que eu tenho que continuar treinando tanto se eu ganho todas? Aí ele pega e começa a matar treino. Bobo que não é? Começa a matar treino. E lá vai o Zezinho. Firme e forte na perseverança, na paixão. Vai lá o Zezinho. Lá vai. Aí dá uma final de campeonatinho, Guga versus Zezinho. E o que acontece? Zebra. O Zezinho ganha do Guga. Aí o Guga vai para casa e fala assim, mas eu não me conformo. Perdi pro Zezinho. O que acontece? Vocês não parentes agora. O que acontece com você quando você perde para alguém que você acha que é pior do que você? Né? Você chega em casa, se olha no espelho e fala assim, eu vou perder para aquele pançudo? Eu vou perder para aquela mocreia? Mas nem a pau. Voltou para a escolinha de tênis, 4 horas por dia, lá foi. Né? E começou a andar mais rápido, obviamente, começou a andar mais rápido de volta. Por quê? Porque ele tem mais talento. Começou a andar mais rápido de volta. Agora vem a pergunta, o Zezinho pode um dia voltar a ganhar do Guga de volta? Pode, se ele fizer 2 coisas, se o Guga parar de treinar, desacelerar, ou se o Zezinho treinar dobrado. Mas vai bastar o Guga acelerar de volta, que o tadinho do Zezinho vai ficar para trás. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, vou dar mais um exemplo antes de dizer. Imaginem que agora tô lá eu, na festa. Tô lá eu na festa abafando, né? Tô abafando na festa. Tô achando que todo mundo tá olhando só pra mim. Dali a pouco chega a Gisele.
Bim Bündchen. Chega a Gi, né? Sem maquiagem. Não precisa nem se maquiar. Chega a Gisele. Acabou-se a festa pra mim. Né? Gigi chegou sem maquiagem e fiquei pra trás. Não tem jeito. Vou ficar só com os refugos. Gigi chegou, acabou a festa pra mim. Né? Vai ter que ela ir embora pra sobrar alguma coisa pra mim. Agora vejam o seguinte. Tem um cara que se chama Malcolm Gladwell. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fala de sucesso. Né? E o Malcolm Gladwell, ele fala o seguinte: você pode ser bom em qualquer coisa se você treinar 10 mil horas. Não sei se vocês já ouviram falar das 10 mil horas. Obrigada, viu, Cris? Obrigada. Você já ouviu falar das 10 mil horas, Malcolm Gladwell? Ele fala assim: você também vence, eu já vou explicar, tá? O esforçado também vence, calma, já vou chegar lá. O Malcolm Gladwell, ele fala das 10 mil horas, tá? Ele fala assim: escolha uma coisa. Você pode ser bom naquilo se você treinar 10 mil horas. Você pode ser muito bom naquilo, tá? Agora, se você tiver talento e treinar 10 mil horas, o que vai acontecer com você? Você vai passar do muito bom e vai atingir a excelência. Essa é a questão, tá? E o que a gente precisa hoje nas empresas não é do muito bom, é do excelente. O Jim Collins mesmo fala nos livros dele. A gente se contenta com muito bom. E é por isso que tem poucas empresas que chegaram à excelência e tantas empresas muito boas. Essa é a questão, porque a gente se contenta com muito bom e não chega à excelência. Quem tem talento dificilmente se propõe a fazer as 10 mil horas. Essa é a questão. Vamos pegar um exemplo. Neymar, por exemplo, o pai dele olhou para ele e falou: o guri tem talento. O guri tem talento, foi lá, puxou pelos cabelos, vai treinar. Fez 50 mil horas. 50 mil horas é uma matemática, tá, gente? Talento mais 10 mil horas igual sucesso. Foi lá, fez 50 mil horas, sucesso. Aí, de repente, né? O Neymar olhou e falou assim: mas por que eu tenho que treinar tanto se eu ganhei todas, né? Aí, o que aconteceu? Começou a se jogar no chão, né? Aí, começou a cair, né? Começou a cair no gráfico. Aí, você olha, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o Zezinho. Talvez ele não tenha nascido com tanto talento. Que nem o Messi, que nem o Cristiano, que nem o coisa aí que eu acabei de falar, o Neymar. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi firme e forte e nunca se deixou abater. Ele pegou o vácuo de quem tinha talento e ficou para trás. Foi isso que ele fez. E ele chegou lá. Por quê? Porque ele foi firme e forte e nunca abandonou. Então, quem não tem talento, mas tem força de vontade, pode chegar lá? Pode. É o que a... Esqueci o nome dela agora, que fala no livro Mindset. Pode. Tá? É uma decisão tua. A questão é, qual é o seu ponto forte? Porque você vai ter muito mais velocidade se você apostar no teu ponto forte. Essa é a questão. Hoje, o que a gente faz? A gente pega, você como líder, você pega os teus liderados, vai dar uma sessão de feedback, né? Olá, vai levar para uma sala, deixa eu olhar a hora. Vai levar para uma sala, para uma sessão de feedback, o que a gente faz? Usa a técnica do sandubão, né? Usa a técnica do sanduíche. Aí você fala assim, ponto forte, né? Ponto forte. Dali a pouco eu falo, pim. O que a pessoa tem que melhorar, né? O que a pessoa tem que melhorar. E a gente investe o quê? No ponto fraco. Teu filho chega em casa... Vou dar outro exemplo agora mais legal. Teu filho chega em casa agora com um boletim, nota 4 em matemática e 9 em português. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Nota 4 em matemática, 9 em português. Lindo. Aí, por questões óbvias, né? Você vai pegar reforço para ele em quê? Em matemática, né? Porque você puxa os cabelos da gurizada e fala assim: 4 não é nota. Eu não tô para perder o ano, não tô para perder dinheiro, você tem que passar de ano, criatura, né? Então aquele 4 precisa virar no mínimo um 7. No mínimo um 7. O 4 tem que virar 7. Tá? Aí você não vai apostar no 9, você não vai pegar reforço dele pro 9. Daí você olha para mim e fala assim: para que não? O 9 tá ótimo. Pro 9 vira 10. E é isso que a gente faz nas empresas. A gente pega a nossa maior verba de treinamento e investe nos pangaré. Por quê? Para os pangaré virarem pangarezinho, né? Para o 4 virar 7. Por quê? Porque os 9 custa muito caro para virar 10, né? O 9 para virar 10 você tem que mandar para Harvard, ou então sei lá para o quê, né? Você tem que... é muito caro.
É muito caro chegar à excelência. Aí quando você leva para a sessão de feedback, por que que num próximo projeto meu, eu vou acabar com a ferramenta do feedback formal? Tá? Porque você leva o indivíduo para a sala de feedback formal e você vai lá investir para o 4 virar 7. Quando o indivíduo olha para você, sai arrasado da sessão de feedback, mesmo que você tenha a melhor técnica do mundo, tá? Eleva o nível de cortisol do indivíduo, porque ele sabe que aquele 4 vai virar no máximo um 7. Ele sabe que ele nunca vai ser bom naquilo. E ele sai frustrado porque ele gostaria de transformar o 8,5, o 9 dele num 10. É para isso que as pessoas trabalham. É para serem reconhecidas. É para fazer aquilo que elas fazem virar excelência. É para isso que elas trabalham. E quando a gente investe no 9 para o 9 virar 10, a gente dá muito mais velocidade para o mercado, gente. Hoje, com a concorrência do jeito que ela acontece, a gente não tem mais tempo para investir para o 4 virar 7. Vocês estão entendendo? Enquanto você está investindo para o 4 virar 7, o teu concorrente está investindo para o 9 virar 10. E ele está passando 1000 anos-luz na tua frente. A Microsoft já chegou a essa conclusão. Outras empresas grandes já acabaram com a sessão de feedback. Porque quando você investe no 9 para o 9 virar 10, você aumenta a ocitocina do indivíduo. Uau! E por que a gente fica investindo no cortisol? Por quê? Por quê? Aí alguém me pergunta assim, mas Ale, peraí, mas tem coisa que o indivíduo tem que melhorar. Claro que tem, desde que esteja diretamente correlacionado ao que ele faz bem. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, vamos pegar o Cristiano Ronaldo, tá? Cristiano Ronaldo, eu não vou colocar ele para treinar no gol. Não faça isso, que você vai perder tempo. Ele não vai ficar na posição de goleiro. Pare, e é isso que muito líder faz. Não, porque um dia pode precisar de você no gol. Para! Não, é que tem que desenvolver. Para! Não tem que desenvolver porcaria nenhuma. Então você pega o Cristiano Ronaldo. Ah, mas ele precisa... Então ele não corre tão bem. A corrida dele é 7. Ah, então tá. Então vamos desenvolver a corrida dele. Pro 7, vira 9, 9,5. Mas não pro 4. Não investe no 4. A corrida dele, é importante ele desenvolver a corrida para que o ponto forte dele vire 10. Aí sim você investe num ponto relativamente fraco para que ele chegue no 10. É isso que a gente tem que fazer. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Chega de ficar investindo em coisa ruim. Quando eu mudei isso na minha casa, as coisas melhoraram. Por que todo mundo tem que fazer coisa que não gosta? Eu cheguei e falei assim, escuta, você gosta de cozinhar, então você só vai cozinhar. Você gosta de fazer, então você só vai fazer isso. Acabou-se, porque todo mundo reclamava de tudo. Por quê? Porque todo mundo fazia porque não gostava. Aí mudou o ambiente familiar, mudou tudo. Tá? Então, gente, muitas vezes a gente precisa também descobrir aquilo que a gente faz bem. Porque quando eu pergunto para uma pessoa o que você faz bem, muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar o que você faz bem. A gente sabe o que a gente faz bem. Um dia eu quis cantar, né? Aí alguém chegou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, fecha a boca. Não cante nunca mais, porque é horrível a tua voz cantando. Aí alguém chegou para mim e falou assim, mas por que você não tenta falar? Eu falei, falar? Fale, em vez de cantar, fale. Aí eu peguei e comecei a falar. Aí eu nunca mais parei de falar. E hoje eu ganho dinheiro falando, me divirto falando. Então, quer dizer, eu descobri um ponto forte meu. E hoje as pessoas me perguntam, o que você faz bem? Eu falo bem, mas eu também só sei fazer isso, né? Eu só sei falar. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Mas eu investi para o meu 9 virar 10, vocês estão entendendo? E é isso que a gente precisa fazer, tá? É isso que a gente precisa fazer, porque as pessoas, elas não crescem apostando nas áreas comuns. Então os grandes gerentes, eles focam nas fortalezas, tá? Os gerentes medíocres focam no quê? Na fraqueza, para botar o indivíduo para baixo, para aumentar o nível de cortisol. Isso gera ansiedade, isso gera perda de memória. E é o que acontece, infelizmente, na maior parte das empresas do mundo. Agora tem uma pergunta que não quer calar, que eu quero deixar para vocês. Veja só, em vez da gente ficar punindo os funcionários, né, pelas suas fraquezas, por que não premiar pelas suas forças? Vejam, é tão simples. Mas a neuroliderança, ela vem para inverter o negócio. Ela precisa inverter. Então vejam como a coisa é simples, mas ela é diferente. Então muda o mindset, muda o pensamento. Quando você coloca, por exemplo, o modelo SCARF,
Ó, aqui a Suzane falando, foram tantos anos as pessoas me apontando meus pontos fracos que já nem sei mais o que eu sou realmente boa. É exatamente isso. Chega uma hora que você perde o teu referencial. Porque é todo mundo só querendo que você seja bom numa coisa que você é ruim e que você sabe que nunca vai ser boa. Então isso é um atraso de vida. Eu conheço pessoas que perderam carreiras inteiras, judiação, perderam carreiras inteiras e se tornaram medíocres. Quando eu falo medíocres é porque não ficaram nem medianos. Por quê? Porque não tem prazer no que faz. Não executa a tarefa bem. Por quê? Porque sempre ficou ali, na média. Por quê? Porque sempre é um líder desenvolvendo uma coisa que, eu tenho que ficar bom nisso. Eu vejo pessoas lá, tá no meu PDI, eu tenho que falar em público. Pare com isso. Eu dou aula de comunicação em escola de negócio, eu dou aula de apresentação empresarial. Nunca vou botar alguém para falar lá na frente, alguém que tem pânico. A primeira coisa que eu pergunto é quem tem pânico. É a primeira coisa que eu pergunto. Aí quem tem pânico já levanta a mão com pânico, né? Porque tem medo que eu pegue e ponha lá na frente justamente pelo fato de ter pânico. Aí eu falo assim, gente, por favor, quem tem pânico, eu quero saber para não colocar lá na frente. Porque eu não acredito nessa metodologia. Quem tem pânico vai perder o pânico sozinho. O que eu preciso fazer é seduzir vocês para vocês gostarem do negócio e irem buscar sozinhos. Porque não é aqui que vocês vão buscar. Aqui é meu dever é fazer vocês se apaixonarem. Para vocês irem buscar sozinhos. Vocês não vão se destravar aqui. Tá? O meu negócio é não gerar mais pânico para vocês. Essa é a questão. Então, antigamente, a liderança tradicional fazia isso. Tem pânico? Vai lá na frente, então, para perder o pânico. Gente, não é assim que funciona. Tá? Ou aqui a Fabiola falando, o método comum trabalha muito esse método. Elogia sempre o que o indivíduo faz de bem para incentivar a melhorar. Exatamente, tá? Exatamente. Judia, é bem isso. Aí quando a gente pega, por exemplo, o modelo SCARF. Quem criou o modelo SCARF? O modelo SCARF foi criado pelo mesmo criador da neuroliderança, que foi o David Rock. O que é o modelo SCARF? SCARF, na verdade, é uma sigla, tá, gente? É uma sigla que significa status, segurança, autonomia, companheirismo e justiça. Ele fala assim, que quando a gente implementa essas 5 coisas dentro da empresa, a gente consegue trazer um equilíbrio maior, tá, para a empresa. Por quê? Porque quando você estimula mais, trazendo esses 5 pontos dentro da empresa, você aumenta o nível de ocitocina e gera aproximação entre as pessoas. E quando você diminui todos esses pontos... Oi, Chile! Legal! E quando você diminui todos esses pontos, você diminui a ocitocina, aumenta o cortisol, porque é inversamente proporcional, e você causa aquilo, evicção, que a gente chama, eu tenho pânico, eu tenho pavor daquele negócio, tá? Então veja, hoje o que a gente precisa? Deixa eu ver agora. Hoje o que a gente precisa? A gente precisa de uma criação de um novo design motivacional. E a neuroliderança te ajuda nisso, tá? Te ajuda. Modelo SCARF, isso. Maman, Freinet, isso. É o modelo SCARF, tá? É bem assim que escreve, SCARF, S-C-A-R-F. Se vocês procurarem depois na internet para se aprofundar mais, é o modelo SCARF, tá? Para vocês implementarem dentro das empresas. Quando eu faço exercício com os alunos, a gente faz a implementação do modelo SCARF dentro das empresas. E é muito bacana, porque ele quebra alguns tabus, tá? Então, quando você faz quando você faz um movimento de integração no ambiente de convivência, o que acontece? Você facilita a concentração do córtex, você ajuda na produção da ocitocina, você retira a pressão sobre os centros reptilianos e você reconforta o sistema límbico. Então, gente, é maravilhoso para todo o nosso cérebro. E isso conforta a nossa alma também, porque uma coisa acaba sendo consequência de outra. Então, o hormônio que é o queridinho hoje da neuroliderança de muitas empresas que já estão praticando a neuroliderança é a ocitocina, né? E como é que a gente produz ocitocina? A gente produz a ocitocina é um hormônio que a gente produz dentro do nosso organismo. Não invente de comprar ocitocina sintética, tá? Porque a ocitocina sintética, ela é vendida, mas só para o mercado de veterinário, tá?
E as grávidas usam ocitocina também no momento do parto e as mulheres quando estão amamentando. A ocitocina não te causa nenhum tipo de barato se você comprar na farmácia. Então, ridículo, não vá comprar a ocitocina. A ocitocina você produz dentro do teu organismo e é muito fácil de produzir ocitocina. Quando você olha nos olhos de alguém, você produz ocitocina. Quando você aperta a mão de alguém, quando você tem contato físico com alguém, você está produzindo ocitocina. Cada vez que você compartilha alguma coisa com alguém, você está produzindo ocitocina. Quando você toma vinho, você está produzindo ocitocina. Quando você tem um orgasmo, mas é que daí na empresa não dá, né? Mas produz ocitocina também, tá? Então, assim, tem muitas formas da gente produzir ocitocina, tá, gente? Mesmo fazendo home office, tá? Tem muitas formas de você... Na verdade, a ocitocina é o hormônio de confiança, é o hormônio da fidelidade, é o hormônio que te traz as relações de... Como é que se diz? Relação de confiança, da fidelidade e do bem-estar. Do bem-estar. Então, é muito legal. Tá? As mulheres, naturalmente... elas acabam produzindo mais ocitocina do que os homens, mas isso é por uma questão hormonal, tá? Por isso que elas leem emoções com mais facilidade, elas estabelecem relacionamentos com mais facilidade, por causa da ocitocina. Já os homens, por causa da testosterona, eles acabam produzindo mais cortisol. Então, porém, tem uma vantagem também, vejam, os dois têm vantagens, tá? A testosterona faz com que a testosterona inibe um pouquinho a produção da ocitocina, mas faz com que os homens gostem de correr mais riscos e se arrisquem mais também. Então, tem o lado bom e tem o lado ruim, porque a testosterona também acaba produzindo mais cortisol e o cortisol é inversamente proporcional à produção da ocitocina. Então, tem coisas, eu sempre falo assim, o homem e a mulher, eles nunca vão ser iguais, então vamos acabar com esse troço, tá? Nunca vão ser iguais, por quê? Por questões de hormonal. O homem e a mulher temos hormônios diferentes, então a gente nunca vai ser igual. Vamos parar de ficar competindo, vamos aproveitar. Oi, Chavaia, um beijo, queridão. Então assim, vamos aproveitar os pontos fortes de cada um, é isso que a gente tem que fazer, né? O que a mulher faz melhor, o que o homem faz melhor. E é isso que nós vamos fazer. Aqui em casa tá funcionando super bem, tá? Então, gente, quando a gente começa a entender, veja como é legal, quando a gente começa a entender esse negócio da neuroliderança e a gente começa a aplicar até dentro da nossa casa, a gente olha e fala assim, caramba, como a gente pode evitar conflito, como a gente pode melhorar as relações interpessoais, como a gente pode liderar melhor as pessoas, como a gente pode melhorar a performance das pessoas dentro e fora da empresa, e sem contar que você fica muito mais inspirador do que os outros líderes, né? Os outros líderes da empresa começam a olhar para você e falam assim, o que esse cara tem que eu não tenho, né? É a neuroliderança, tá? Então vejam só, com isso, você acaba estabelecendo um pouco mais do que? De segurança psicológica. E a segurança psicológica ela é fundamental para as pessoas produzirem bem. Por quê? Porque quando você dá segurança psicológica, você também aumenta a ocitocina. E como é que você dá segurança psicológica? Coisas que você pode... presta atenção, dica! Coisa que você pode fazer para aumentar a segurança psicológica. Aumentar o contato visual, clareza no processo de comunicação, evitar ficar achando culpado para as coisas, porque o líder fala nós, não tem culpado, se alguém errou, nós todo mundo erramos junto, tá? Então vamos achar uma solução e foco no quê? Foco na solução. Tá? E tentar entender que a gente precisa colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, assim, pessoas criativas em tarefas criativas, pessoas metódicas em tarefas um pouco mais repetitivas. Por quê? Porque quando a gente pensa em motivação 3.0, recomendo você olhar a motivação 3.0. O que é motivação 3.0? Um cara chamado Daniel Pink. Ele não é da área de neuro, mas o livro dele tem tudo a ver com neuro. Quando você lê o livro do Daniel Pink, ou assiste um TED do Daniel Pink, Pink escreve P-I-N-K, que nem cor de rosa em inglês. Se eu não tomar água, eu morro. Então, assim, quando você pega
um livro, por exemplo, que nem o Motivação 3.0 do Daniel Pink, que não é um conceito novo, é um conceito antigo que as pessoas leem e falam, oh, se eu soubesse disso antes. Qual que é o tripé da Motivação 3.0? O tripé da Motivação 3.0 é propósito, né, autonomia, né, é o propósito, autonomia e... propósito, autonomia, agora eu esqueci, tá? Então, assim, propósito, autonomia e alguém me ajude, por favor, que eu acabei de me esquecer. Meu déficit de atenção às vezes me atrapalha. Então, assim, é o tal do negócio, gente. Me deixe fazer, me dê autonomia, que é o que a juventude pede já faz anos, né? Me dê autonomia, me deixe fazer, não fique em cima de mim. Eu preciso de um propósito, tá? Então, assim, eu não vou fazer por fazer. Eu preciso entender qual a minha importância naquele processo, tá certo? Então, deixe as pessoas fazerem. Tá certo? Isso é importante, então não microgerencie, tá certo? Por quê? Porque se você microgerenciar não vai funcionar. Outro dia uma aluna falou assim, ela trabalha numa rede de varejo enorme e ela falou assim, eu não aguento mais, a minha gerente faz 3 reuniões por dia, todo dia, online. Então, quer dizer, você imagine que troço perturbador esse negócio, né? Então, você trabalha numa equipe de vendas, a pessoa faz 3 reuniões por dia, que hora que você vai produzir? 3 reuniões por dia, né? Tem que vontade de ir lá e mata, daí acaba com as 3 reuniões. Então, veja, quando você gerencia a motivação 3.0, as recompensas na motivação 3.0, eu agora voltei, eu tinha me perdido. Quando você gerencia a motivação 3.0, você está gerenciando o quê? Você está gerenciando a motivação intrínseca, você está gerenciando o prazer, a dopamina. Agora, quando você não aplica a motivação 3.0 e as pessoas estão trabalhando só por motivação extrínseca, tá? Resultado só de fora, que você tem que ficar fazendo palestra motivacional, você tem que falar, vamos, sabe aquele negócio, vamos, daí a pessoa que está motivada, que tem motivação intrínseca, cada vez que tem essas coisas dentro da empresa, e o pessoal fica, vamos, aí a pessoa que está concentrada, que gosta do que faz, fala assim, eu já vou, né? E fala assim, que saco, me deixam trabalhar, me deixam trabalhar. Então, assim, quem tem motivação intrínseca, o que acontece com fatores motivacionais externos? Quando a pessoa é a pessoa certa no lugar certo e ela tem um alto nível de motivação intrínseca, fatores motivacionais externos começam a derrubar a motivação intrínseca. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente começa a encher demais de motivação de fora para dentro, com pessoas automotivadas, a gente começa a derrubar a motivação intrínseca. Tá? Então veja o que a gente está fazendo, a gente está destruindo as pessoas que têm motivação intrínseca em prol daqueles que precisam vamos, e aquilo que eu vamos, dura 3 dias no máximo, daí a pouco cai todo mundo de volta. Então isso é um erro de contratação, por quê? Porque a gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. Pessoas certas nos lugares certos, elas são automotivadas. Tá? E aí você como líder, neurolíder, só tem que se preocupar com uma coisa, e não desmotivá-las. Percebeu que é o contrário? E o que a gente faz hoje é ficar motivando de fora para dentro, porque você não está entendendo o que está dentro da pessoa. Ponto forte nele. Ai, obrigada, Lucas. É autonomia, propósito e excelência, exatamente. Então, é o que eu estava falando. Às vezes, desculpa, tá, gente? Às vezes eu esqueço. É a excelência também. Por quê? Porque eu não quero ser mais ou menos. Eu não quero ser muito bom. Eu quero que você aposte no meu ponto forte, porque eu quero ser excelente no que eu faço. E é por isso que a gente perde muito talento. Você fala assim, o pessoal mas não quer saber de nada. Se não subir logo, eles vão embora. Não é se não subir logo, eles vão embora. Eles querem ser excelentes, é isso que eles querem. E quando você investe na excelência, anda muito mais rápido, é isso que eles querem, a gente não está entendendo. Eles não querem andar rápido, eles querem ser excelentes. Quando você aposta na excelência, automaticamente o processo anda mais rápido. Só que eles já sabem disso, e a gente não. Essa é a questão, tá certo? Essa é a questão, tá? Então, o que acontece? Quando você gerencia a saciedade, a tendência é você ficar precisando de pico de recompensa, agora, né? Tipo, fica precisando, o tempo todo você tem que ficar fazendo, vai lá, faz o dia da árvore, faz o dia do não sei o quê, faz o dia do não sei o quê. Agora, quando você gerencia a satisfação, a tendência é o quê? É você não precisar de coisas tão agressivas, tá? A recompensa imediata, ela te causa o quê? Euforia.
A satisfação não, ela é bem menos agressiva e muito mais duradoura. Agora os dois, eles ficam brigando no nosso cérebro, como o professor Pedro fala, eles ficam brigando no nosso cérebro, tá? E a gente como líder tá gerenciando a expectativa o tempo todo. Então agora eu vou repetir uma coisa que eu aprendi com ele. Não dê tudo de uma vez só. Vá dando devagarzinho como líder, tá certo? Porque senão vai ter uma hora que você não vai mais ter o que dar. Então, ó, de novo, presta atenção. Não dê tudo de uma vez só, porque senão vai ter uma hora que não vai ter mais o que dopaminizar esse povo, tá? Então, como líder, porque veja, a gente gerencia expectativa, dopamina o tempo todo. Só, ó, pense num exemplo prático. Quando você vai sair de férias, né? Só de imaginar que você vai sair de férias, já se enche de dopamina. Às vezes, a dopamina é maior antes do que durante as férias. Você fica sonhando com aquilo, vai lá em cima, a dopamina. Aí quando você viaja de férias é bom também, mas às vezes não é tão bom quanto era antes, imaginando aquilo acontecer. Já aconteceu isso com você? Eu acho que comigo já aconteceu. Então, aí você fica imaginando aquilo, é dopamina. Então assim, entregue mais antes, mas não entregue tudo. Vai entregando devagar, porque quando a gente promete demais, depois a gente acaba não tendo o que entregar. Então entregue aos poucos, tá? Entregue aos poucos. Tá? Eu tô gerenciando meu tempo aqui também, porque senão depois não dá tempo de eu falar tudo o que eu quero. O anseio, é isso mesmo, tá? O anseio. A força do hábito, exatamente. Lá no Poder do Hábito fala um pouco dos hábitos atômicos, aquelas coisas assim. Então veja, tarefa chata, tá? Recompensa extrínseca. Daí o sujeito trabalha pelo quê? Pelo dinheiro, tá? Pelo dinheiro. Agora, quando você tem uma tarefa desafiadora, é recompensa intrínseca, o indivíduo trabalha pela motivação 3.0. E é isso que explica o que faz muitas pessoas saírem de uma empresa para ganhar menos. Aí o líder olha e fala assim, meu Deus, é o cúmulo da incompetência, você perdeu um grande talento para ir para uma empresa para ganhar menos. Aí você fala assim, mas eu não entendi por que a pessoa foi embora. Né? E a gente não entende por que umas pessoas brilham tanto numa empresa e vão para outra empresa e viram medíocres. Né? O mesmo funcionário que é brilhante numa empresa vira medíocre na outra. Então você veja como o espírito da empresa, o propósito da empresa, o líder proporcionar um ambiente para você brilhar tem muito a ver. Então não dá para sair aceitando o primeiro convite, o primeiro salário bom que aparece na tua frente, simplesmente. Você tem que avaliar um monte de outras coisas, porque o fato de você ser brilhante hoje numa empresa não significa que você vai ser brilhante na outra. Então preste atenção nisso. Achando que o que é essa terapia? O quê? A live? Tá louco? Tá louco? Essa é ótima, né? Aí a gente entra naquele gráfico do flow, né? Que mexe com as nossas emoções. Então, se você tem o desafio muito alto com uma competência alta, é o caminho para você chegar à excelência. Agora, se você tem um desafio muito alto para uma competência baixa, o que vai acontecer com a pessoa? Ela sabe que ela não consegue entregar, ela vai ficar doente. Isso a toxicidade começa a sair. Agora, se você tem um desafio muito baixo para uma competência baixa, não sei o que aquela pessoa está fazendo ali. Né, gente? Não sei o que está fazendo. É o símbolo da mediocridade. Agora, se você tem um desafio baixo para uma competência alta, essa pessoa não vai ficar ali. Porque ela vai dizer assim, eu tenho capacidade para muito mais coisa do que isso. Ela vai se embora. Você vai perder o talento. Tá? Então, quando a gente mexe com as emoções, a gente tá... Veja, quando a gente mexe com as pessoas, a gente tá mexendo com as emoções. E quais são as principais emoções dos seres humanos, né? A raiva, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a surpresa. O resto é sentimento. E o que é sentimento? Sentimento é emoção processada. A gente já vê lá, quem fala sobre isso é o Damásio, né? O Damásio. Aí a pessoa fala assim, ai, que confusão, né? Esse negócio de sentimento e emoção. Não é a mesma coisa, tá? Então... Mas é, Cris, né? Então a gente precisa entender a diferença entre essas coisas, porque a gente precisa, na verdade, emoção a gente não consegue gerenciar muito, tá? Porque a emoção ela vem e pá, né? Agora o sentimento a gente consegue criar e a gente consegue, como líder, criar sentimentos duradouros. É isso que vai fazer com que a gente gerencie melhor a ocitocina e gerencie a fidelização do nosso cliente interno. E a fidelização do nosso cliente interno é que vai fazer
que vai gerar o quê? Aquilo que o Jim Collins fala, empresas feitas para vencer, empresas feitas para durar, né? A gente fala da longevidade da empresa, mas a longevidade da empresa está dependendo do quê? Está dependendo da longevidade dos funcionários. A gente vê lá, no Japão, por exemplo. No Japão, você tem empresa que tem 500 anos. E o vô trabalhou na empresa, o filho trabalhou na empresa, o neto trabalhou na empresa, e o sonho do bisneto é trabalhar na mesma empresa. Aí você fala assim, mas meu Deus, por que tudo isso? Isso é fidelização. Isso é o cúmulo do amor embutido na família inteira. E vocês acham que consegue isso só com salário? Claro que não. Tem gente que nem ganha bem, né? Mas é aquilo assim do amor, de ir lá, de conhecer, de querer, eu quero ser que nem meu avô, eu quero ser que nem meu pai, eu quero fazer isso também. A pessoa nem pensa em fazer outra coisa, nem pensa. Ela quer fazer aquilo também. É uma chuva de ocitocina, é uma chuva de tudo, né? E isso mexe com o quê? Isso mexe com os sociais, com os nossos estados afetivos, isso mexe com os neurotransmissores, isso mexe com tudo. Voltou? Oi, estão me vendo? Estão me vendo? Oiê, façam assim para mim, estão me vendo? Que parece que rodou aqui. Oiê, vocês estão me vendo, gente? Vocês estão me vendo? Oiê, eu caí? Vocês estão me vendo, gente? Sim, ok. Então, isso mexe com o quê? Com a neuroplasticidade cerebral. Porque a gente está trabalhando com o cérebro das pessoas o tempo todo, né? Você está fazendo aquela ginástica. Que nem, por exemplo, você vai para academia, né? Se você fica lá todo dia, tenha fé. Alguma coisa, algum dia vai acontecer com o teu corpo, tá? Tenha fé. Agora, se você faz isso com o teu cérebro, também é a mesma coisa, tenha fé. Né? Se você trabalhar o teu cérebro, isso vai prevenir um monte de doença, isso vai prevenir Alzheimer, isso vai prevenir um monte de coisa. Então é nossa obrigação fazer isso com a nossa equipe também. A gente precisa fazer isso, por quê? Porque a gente vai prevenir doenças deles e eles vão produzir muito melhor. E o que você é como líder? O teu sucesso como líder é o resultado da tua equipe. Não se esqueça disso. Então você está fazendo pela tua equipe, claro, mas você está fazendo por você também. Então não se esqueça disso. Faça pelas pessoas e faça por você também. Olha lá, o Lucas está na esteira. Aê, Lucas! Aê! Brenner, vai ficar gravada a live sim, tá? Depois vai pro YouTube e tal. Você é o Brenner da minha turma de comunicação, Brenner? Deve ser, tá? Então vejam só. Ok. Então, quanto mais o cérebro se desenvolve, maiores são o quê? As transformações. E isso está constantemente se adaptando a novas demandas. Então, quando o cérebro para, a gente vai andando para trás, a gente vai estacionando, a gente vai ficando. Então, precisa ter estímulo o tempo todo. Então, esse estímulo precisa vir de você, do líder. Tá? Então, hoje, uma das coisas que o Jim Collins já falava e que o David Rock fala, tá, é que hoje o líder não lidera com respostas. O líder hoje lidera com perguntas. Então ensine sua equipe a pensar. Tem um único livro do David Rock que tem em português hoje no Brasil, que é da Alta Books, que o nome do livro é Liderança Tranquila. Ensine sua equipe a pensar. Então, é isso. Antigamente, os líderes tinham que ter respostas para tudo. Hoje, não. Hoje, o mais legal, sabe o que é? Deixa eu ver a hora. É a gente acompanhar as descobertas. Por quê? Porque se a neuroliderança é o equilíbrio entre os três cérebros, o flow, o estado de flow também é. Certo? É o equilíbrio total entre os três cérebros. E é a obrigação do neurolíder fazer com que o indivíduo da equipe dele entre em estado de flow. Porque é o estado de flow que vai fazer com que a pessoa chegue no nível máximo da excelência, com o máximo de prazer e o máximo de produtividade. Que é quando você esquece a hora, você esquece o lugar que você está e você se esquece que o mundo existe. Você está ali só fazendo aquilo por puro prazer. Esse é o começo da excelência, é o estado de flow. Então a gente cruza o equilíbrio dos três cérebros do neurolíder com o equilíbrio dos três cérebros do estado de flow. É a combinação perfeita para o sucesso. Ok, gente? Então agora eu quero o quê? Tem uns 5 minutos aí para eu responder algumas perguntas de vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a live, né? Que vocês tenham curtido. Embora eu fale rápido mesmo, né? Mas que vocês tenham
curtido e que vocês façam perguntas agora. Vou deixar uns minutinhos aí para vocês poderem fazer perguntas, tá? Ok? Vamos lá, façam perguntas. Façam perguntas que eu quero tomar água, gente. Vamos lá, façam perguntas. Obrigada pelo carinho e pelos elogios. A gente tem uns minutinhos ainda, gente. Obrigada, um beijo. Me sigam no Instagram, gente. @aleassad, ó. Eu vou adorar. Todo dia tem post. Pelo menos 2 vídeos lá. Todo dia, gente, ó. Me sigam, eu vou adorar ter vocês pertinho de mim. Todo dia tem coisa nova, tá bom? Me sigam lá, vou ficar feliz. Vamos lá. Você facilita curso em neuroliderança? Sim, sempre que me chamam eu faço. Eu não crio curso, assim, eu não saio vendendo curso. Mas sempre que as escolas me chamam, eu faço curso e sim de neuroliderança, tá? Vai ter um curso eu não sei se eu posso falar, mas enfim, eu vou dar aula num curso do IBN, vou dar disciplina de neuroliderança, tá bom? Vou dar disciplina de neuroliderança. Fiquem ligados, porque sempre que tem um curso meu, eu tô divulgando nas minhas redes sociais, tá, gente? Tá certo? EAD, assim, agora eu não tô saindo de casa, gente, eu só saio de casa para ir no mercado. Faz 1 ano que eu tô trancada em casa, só vou no mercado. Eu tenho medo, eu tenho pânico de sair de casa, então eu só vou no mercado, tá? O meu Insta é vou colocar aqui de novo, @aleassad. Aqui, ó. Pronto. @aleassad, tá? Obrigada. Cris, eu não crio meu curso, eu vou te falar por quê. Porque eu quero escrever um livro novo, eu quero fazer outras coisas e eu não sou boa nisso. Então eu quero investir, sabe no quê? Nos meus pontos fortes. No que eu faço bem, não é verdade? É isso, eu vou investir no meu ponto forte. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ninguém quer fazer pergunta? Tá passando tempo, ninguém quer fazer pergunta? Não! Tem um ponto de interrogação que eu tô com medo de apertar. A última vez que eu apertei assim, eu derrubei a live, sabe, gente? Eu não vou apertar porque eu tô com medo de apertar. Tô com medo. Façam perguntas, gente. Se eu tenho publicação, tenho. Eu tenho livro... Eu tenho 3 livros... Eu tenho 4 livros publicados. No Brasil, 3. Na Europa, 3 também. Mas o Liderança Tóxica é o mais recente, que é o primeiro livro de neuroliderança do Brasil. Ele tá à venda em todas as livrarias. E no meu site também, compra segura. No meu site, quem compra no site recebe autografado, tá? Como descobrir os pontos fortes? Olha, o livro Descubra Seus Pontos Fortes vem com um teste. Por isso que eu falo assim, não compre um livro usado. Porque este livro, ele vem com um teste do Instituto Gallup e que só dá para fazer uma vez o teste. Então é bem legal fazer o teste dos pontos fortes. Eu fiz e bateu muito comigo o teste do Instituto Gallup, porque o Instituto Gallup é internacional, né? Então tem um teste sobre os pontos fortes lá no livro, é bem legal, tá? Cadê aqui? Cialdini, um dos livros estimula os parceiros, mostrando testemunho. Isso! Pode? Claro que sim, eu adoro o trabalho do Cialdini, tá? Ai, acabou deixa eu voltar aqui. Você acha que nessa pandemia nossa ocitocina diminuiu e tem negativado relações? Veja, de certa forma sim, tá? De certa forma sim, Augusto. Mas tem alguns líderes que estão aumentando, por incrível que pareça, que estão conseguindo aumentar a ocitocina, né? Esses dias um líder marcou uma reunião com os seus liderados e falou assim, gente, nós vamos comer uma pizza, ninguém entendeu. Aí no horário que ele marcou a reunião, ele mandou entregar uma pizza na casa de cada liderado dele, tá? E aí todo mundo comeu pizza junto, fazendo a reunião. Então o nível de ocitocina foi lá em cima. Então tem formas da gente fazer, tá? Como o líder que... Ai, peraí, bati. Como o líder que não tem esse pensamento apostar nos seus pontos fortes? Veja, é bem difícil quando o líder não tem esse pensamento, né? Dá o livro para ele do Descubra Seus Pontos Fortes, porque lá no Descubra Seus Pontos Fortes tem um monte de case de empresas que não faziam isso e começaram a fazer e os resultados do antes e do depois. Bem legal mesmo. Agora é bem difícil a gente trabalhar a cabeça de uma pessoa quando ela é cética, né? Então tem que ir devagarzinho, tá? Infelizmente tem pessoas que realmente são mais limitadas e aí é bem complicado mesmo, tá?
Por favor, me fala o nome dos teus livros. Eu tenho 3 livros. O Atreva-se a Mudar, que não tem mais no Brasil. Ele já esgotou. Eu tenho o Leve o Coração para o Trabalho, que é um livro de carreira. E eu tenho o... Esqueci o nome do livro, ótimo, né? E eu tenho Liderança Tóxica, que é um livro de neuroliderança. Aqui, meu Deus, quanta pergunta, gente, não vai dar tempo. Ai, meu Deus, tem 1 minuto só. Tem problema de falar em público, não consigo me livrar, me travo. O que você me recomenda? Faça aula de teatro, não para ser atriz, mas para destravar, é ótimo. Como lidar com a questão da baixa motivação e ausência de desafios no serviço público? Serviço público é um capítulo à parte, tá? Teria que conversar, dar uma live só disso, não consigo te responder em 1 minuto, desculpa, me perdoa. É muito legal, tanto que me certifiquei no Gallup, o Gallup é ótimo. Quando você tem o trabalho do sonho, mas não tem o salário dos sonhos, com um chefe sem visão empreendedor, o que você recomenda? Ai, meu Deus, não vou conseguir, gente, não vou conseguir responder. Peço 1000 perdões pra vocês na hora que eu pedi pra vocês fizerem perguntas, vocês não fizeram, né? Reinaldo Polito é bom, Polito eu recomendo Polito também, os cursos dele são ótimos. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, eu peço perdão por não conseguir responder mais as perguntas de vocês. Eu vou me despedir agora. Muito obrigada pelo carinho, pela companhia. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa live. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, né? Venham pro IBN, venham ser meus alunos, que a gente vai fazer um curso muito legal. Vamos aproveitar bastante juntos, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, tchau! Até a próxima! Um beijo! Até!